Programa Papo Médico, um oferecimento Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto e Devita Centro Oncológico. Hoje teremos a presença do urologista Dr. Fábio Oliveira Souza, que irá falar sobre um assunto que é um mito, um tabu perante a sociedade masculina, a disfunção erétil, antes conhecida como impotência sexual. A disfunção erétil, antes conhecida como impotência, atinge milhões de homens ao redor do mundo, cerca de 5% dos homens com 40 anos e mais que 25% dos homens acima dos 60 anos. Fábio, muito obrigado pela presença hoje aqui no Papo Médico. Bem, você falou em disfunção erétil, né? Como a gente bem sabe, hoje em dia o termo, a gente não fala, como você falou, de impotência sexual por se tratar de um termo pejorativo. A disfunção erétil, como definição, basicamente, a gente tem que é a incapacidade de se manter ou se de ter uma relação, uma ereção em metade das relações sexuais. Então, quando o paciente não consegue ter uma ereção satisfatória para conseguir uma penetração e conclusão de um ato sexual na maioria das relações, aí a gente pode considerar como um paciente que possa ter um quadro de disfunção erétil caracterizado. Pelo que a gente viu, a estatística é bem considerável, né? Na realidade, a estatística é bem considerável, certo? Por quê? Antigamente, a disfunção erétil era vista pelo homem, principalmente pelo latino-americano e mais o homem brasileiro, como um certo tabu, certo? Porque, na realidade, o brasileiro ele tem a mistificação de fazer uma ligação entre o pênis e a sua masculinidade. Então, se o pênis não está funcionando, na realidade, ele acha que ele deixou de ser homem, né? Certo? Então, hoje em dia, a disfunção erétil, ela é uma patologia, é bem diagnosticada, certo? Por quê? Porque apesar de nós estarmos no século XXI e desse tabu, os homens hoje em dia estão procurando mais se cuidar, certo? Eles estão procurando mais, principalmente o seu médico. Existem campanhas, não só campanhas do poder público, como campanhas privadas, que o importante, antes de você adoecer, é de você fazer um exame preventivo, certo? Então, como você falou, quais são as causas básicas hoje em dia que nós temos para a disfunção erétil? Graças a Deus, 80% das causas de disfunção, tanto erétil como disfunção sexual, normalmente são de cunho psicológicos, né? Então, 80%, quase a sua grande maioria, são de origem psicológica. Os outros 20%, aí vem algumas patologias, certo? Que estão em moda, assim, são as patologias que hoje em dia são mais diagnosticadas e mais tratadas. É o diabetes, a hipertensão arterial, a dislipidemia, né, que seria o aumento da taxa de colesterol e o aumento da taxa dos triglicérides, certo? O grande vilão nosso, inclusive, é o tabagismo, certo? Nós batemos muito em relação a isso daí, porque associado ao diabetes, o tabagismo e o alcoolismo, hoje em dia são as principais causas de disfunção erétil no nosso país. Normalmente o paciente, quando vem ao consultório, a disfunção erétil ela passa a ser um dos sintomas que o paciente tem. Em decorrência dessas doenças? Em decorrência normalmente dessas doenças. Ela pode estar, a disfunção erétil ela pode ser um sintoma só, como ela só, ou a disfunção erétil ela pode ser parte de um conjunto de sinais e sintomas, certo? Então, às vezes, o paciente, procura o consultório com uma disfunção erétil e ele não sabe que é portador de diabetes. Ou, às vezes, o paciente vem com um quadro inicial de disfunção erétil e não sabe que é hipertenso ou que tem uma dislipidemia grave e acaba procurando o urologista simplesmente pelo quadro de disfunção. E você, em sua investigação... Justamente. É tanto que a investigação que nós fazemos hoje em dia, ela procura tratar e investigar o paciente de uma forma global, certo? Porque, como o próprio nome está dizendo, você tem uma disfunção, certo? Essa disfunção ela pode ser transitória, essa disfunção ela pode ser permanente. Então, vai depender do quadro clínico que o paciente apresenta e vai depender do diagnóstico que nós realizamos, que aí nós vamos instituir o tratamento. E como você mesmo falou, o principal sintoma é o paciente reconhecer que ele não está tendo a capacidade de penetração e o término da relação em mais de 50% Justamente, porque na realidade a gente não pode
taxar um paciente como disfunção erétil se ele apresentou um episódio uma vez. Então, quando o paciente começa a ter com uma certa frequência e essa falha no ato sexual passa a ser em mais de 50% da quantidade de tentativas de relações sexuais, aí nós começamos a investigação. Isso tudo você acaba descobrindo na sua anamnese, né? Na história que você colhe do paciente. Justamente, porque quando a gente fala de tratamento de disfunção erétil, o urologista ele passa a ser padre, urologista, cardiologista e um bom clínico geral, certo? Porque na realidade, como é uma patologia que envolve uma grande quantidade, principalmente do ponto de vista psicológico, do ponto de vista cardiológico, então a gente tem que saber bem, assimilar bem o que o paciente está querendo nos dizer, certo? Porque às vezes a disfunção erétil pode ser o início de uma alteração de relacionamento afetivo entre o homem, a mulher, o parceiro e a parceira sexual. Podendo ter um cunho psicológico. Justamente. Então, às vezes, é por isso que eu falei que a gente tem que ser padre. Então, a gente tem que ouvir, psicólogo, tem que ser psicólogo também para poder entender tudo isso daí. O diagnóstico, basicamente, é pela história clínica, bem colhida, né? Certo? Você tem que ter uma visão global do que o paciente tem a te dizer, certo? E aí, na realidade, hoje em dia, como eu sempre falo para os meus doentes, hoje em dia, você ser saudável não significa que você não ter doença. Você ser saudável, na realidade, é você viver bem, certo? Então, você ter uma qualidade de vida, de saúde, tanto que a gente fala saúde física, mental, socioeconômica, certo? Então, você tem que ter esses 4 parâmetros para você viver bem. E para você não ter o quadro de disfunção erétil, você tem que ter mais ou menos esses 4 parâmetros na sua vida, certo? Então, o diagnóstico que a gente faz, primeiro, com a avaliação clínica bem feita, porque na realidade você tem que saber ouvir esse tipo de doente, porque na realidade é difícil você, como homem, até você procurar o médico e falar, olha, doutor, eu estou com um problema, não estou conseguindo ter ereção. Até ele chegar no consultório, isso vai noites sem dormir, vai noites com preocupações, porque ele acha que aquilo ali é grave, porque ele acha que aquilo é irreversível. Então, na realidade, na primeira abordagem, é uma conversa bem ampla, bem franca, e aí depois nós pedimos alguns exames, né, que são aqueles exames mais comuns que estão relacionados com aquelas patologias que a gente citou no início. Uma investigação. Né? Justamente, a gente pede um exame de glicemia, um exame de diabetes, no caso, a gente pede um exame de colesterol, triglicérides, certo? Pede exames relacionados à tireoide, prolactina, e hoje em dia a gente pede muito também com relação à testosterona. Então, feito isso, aí sim, aí a gente pode entrar na parte do tratamento. Aí nós vamos classificar que tipo de disfunção erétil é que o paciente apresenta. Se é uma disfunção erétil leve, moderada, grave, que tipo? Se é uma disfunção erétil de origem psicogênica ou se é uma disfunção erétil de origem orgânica. Se for de origem psicogênica, psicológica, graças a Deus a maioria normalmente a gente ou bate um papo, conversa, tenta resolver aquilo que está afligindo o doente, ou na maioria das vezes a gente encaminha para uma psicoterapeuta. Hoje em dia existem psicoterapeutas que fazem a parte de terapia de casal, de psicoterapia sexual. Existe muito, a gente não leva muito a sério, mas existem muitos conflitos internos, às vezes conflitos de interesse entre marido e mulher, entre parceiro sexual. Isso é um tabu mesmo dentro do próprio relacionamento. Isso, mesmo dentro do próprio relacionamento. Então, na realidade, uma das causas maiores, na maioria das vezes, é isso daí, certo? E depois, se você tiver uma causa orgânica, na realidade a gente tenta tratar a dislipidemia ou tenta mandar para o cardiologista ou para o endocrinologista para tratar aquelas patologias que podem funcionar como comorbidade. Estabilizar a doença. Estabilizar para poder ver se há uma melhora dessa disfunção sexual, ou seja, da disfunção erétil. Agora, se mesmo você fazendo esse tratamento não houver uma resposta satisfatória, aí graças a Deus que inventaram o azulzinho, né? Certo? Então nós temos o advento das drogas, dos inibidores da fosfodiesterase, que é a tadalafila, o sildenafil, as drogas que são autoinjetáveis, né? Que são os medicamentos à base de prostaglandina, papaverina. Então a gente faz uso desses medicamentos aí, certo? Além do que sempre a gente coloca, porque na realidade isso daí é um tratamento específico para melhorar a ereção. Então sempre que a gente fala sempre que você tem que mudar seu hábito de vida, perder peso, praticar alguma atividade física, livrar-se do sedentarismo, certo?
E na realidade o que a gente fala, sempre que a cabeça de baixo está ruim, é porque a de cima está pior ainda, Sim. certo? Então, quando a de cima padece, a de baixo não funciona, tá bom? Então, a gente sempre fala que você tem que tratar o organismo como um todo. Não só você vai tratar seu pênis, ou seja, não só você vai procurar tratar a ereção como um fator isolado. E quanto às próteses penianas, quando que você indica o tratamento com o uso das próteses? Normalmente é o seguinte, a prótese peniana, para a gente, urologista, é o último recurso, certo? Então, naqueles pacientes que você tentou todo tipo de tratamento, você fez o uso dos medicamentos orais, você fez, às vezes, fez uma reposição hormonal, porque esses pacientes normalmente têm uma diminuição da libido, uma queda dos níveis de testosterona, você fez o tratamento da comorbidade, tratou o diabetes, tratou a dislipidemia, e mesmo assim esse paciente não conseguiu ter uma ereção satisfatória, aí sim, aí nós partimos para um lado no diagnóstico mais específico. Certo? Então, no caso que nós vamos ter que indicar a prótese peniana, nós temos que fazer o quê? Primeiro, nós vamos ter que saber o seguinte. Primeiro, se esse distúrbio da disfunção erétil, ela é de cunho psicológico, é de cunho orgânico, ou se é uma alteração que possa ser de cunho misto, certo? Para a gente poder fazer o quê? Primeiro, a gente teria que fazer um exame, que é um ultrassom com Doppler, certo? Às vezes você pode fazer uma ereção induzida para poder fazer esse ultrassom com Doppler. Se você vê que na realidade não está havendo enchimento dos corpos cavernosos, ou se você fez um teste de ereção fármaco-induzida no consultório, 2 testes no intervalo de 1 semana e não houve nenhum tipo de resposta satisfatória, esse paciente tem indicação de você fazer a colocação da prótese. E quais são os tipos de próteses penianas? Normalmente hoje em dia no mercado nós temos 3 tipos de prótese. As rígidas, que não são mais utilizadas, as semi-rígidas, que são as que têm maior saída, por quê? Porque elas são mais baratas e são de mais fácil aceitação, e as próteses infláveis, que essas infelizmente têm um custo operacional muito caro, geralmente uma prótese dessa custa de 18 mil a 35 mil dólares, mas felizmente todas elas cumprem o seu papel, certo? Todas são satisfazer tanto o paciente que está com problema de disfunção erétil, como a parceira. Fábio, muito obrigado pela presença aqui no Papo Médico. Portanto, vamos quebrar esse mito ou tabu e na consulta com o seu urologista sempre seja sincero, expondo realmente seus problemas para esclarecer suas dúvidas. Até a próxima. Você assistiu o programa Papo Médico, um oferecimento Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto e Devita Centro Oncológico. Centro Oncológico Devita, o mais novo atendimento personalizado em oncologia de Sorocaba. Com equipamentos modernos e uma infraestrutura acolhedora para que você e seu familiar possam ser atendidos com segurança e qualidade. De fácil localização e acesso, com o sistema de segurança e Wi-Fi interno, você encontra aqui o conforto e a tranquilidade necessária para o seu tratamento.